Icaiçara Clube, o clube mais bonito do interior, espera por você. Aulas de danças, artes marciais, hidroginástica, academia, quadras esportivas, além de eventos e grandes shows para toda a família. Seja um associado e faça parte dessa tradição em Santa Cruz do Rio Pardo. Icaiçara Clube, o lugar perfeito para viver bons momentos. Informações na Secretaria do ICA ou pelo telefone 14 3372 1470. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro dos próximos eventos. Entra no ar, Jornal da IBTV. Os principais fatos de Santa Cruz e região. Notícias, prestação de serviço e utilidade pública. Jornal da IBTV, a serviço da nossa gente. Olá, boa tarde para você, amigo internauta de Santa Cruz do Rio Pardo, para você de Ourinhos e toda a nossa região. Estamos no ar ao vivo, Jornal da IBTV desta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. A partir de agora, as principais notícias e informações de Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região, hein, gente? Hoje, com as imagens ao vivo direto de Ourinhos, Avenida Altino Arantes, aí na tela para você que está conectado, acompanhando as imagens do Jornal da IBTV, as imagens ao vivo de Ourinhos, porque Ourinhos hoje é o ex-prefeito de Ourinhos, Lucas Pocai, que faz parte aqui da nossa bancada no Jornal da IBTV, o nosso convidado. Já quero agradecer a participação e a presença aqui hoje do Lucas Pocai ao vivo aqui no nosso Jornal da IBTV, tá certo? Sejam bem-vindos. Enquanto isso, a galera vai entrando aqui na nossa live, deixa o seu boa tarde, qual é a cidade, qual que é o bairro que você está nos acompanhando, e o Lucas Pocai que tem feito um trabalho aí viajando toda a região. A gente vai conversar sobre vários assuntos, sobre a sua carreira na cidade de Ourinhos, tudo aquilo que ele construiu ao longo de todos esses anos na vida pública na cidade de Ourinhos. 12 horas, meio-dia em ponto. Boa tarde para você que está com a gente. Mais uma vez agradecer, né, aos nossos amigos internautas, aqueles que nos acompanham aqui pela IBTV. Tá aqui mais uma vez, a gente já falou hoje de manhã sobre o nosso prêmio da Impacto Pesquisas como o portal de notícias mais acessado de Santa Cruz do Rio Pardo. É a IBTV que ganha esse prêmio, e esse prêmio não é só meu, esse prêmio é nosso, né? É de você que faz parte, né? É da comunidade que manda a sua sugestão, que manda a sua reclamação, que participa, que interage. E quantos problemas já não foram solucionados através das reportagens aqui da IBTV, tá certo? Boa tarde, gente, estamos no ar. Boa tarde para quem está com a gente aí nos nossos comentários. Fique com a gente. Lucas Pocai hoje ao vivo aqui, e o Lucas Pocai que se tornou uma grande liderança na região. Lucas, eu quero assim de coração mesmo agradecer a sua presença, o seu respeito com a nossa IBTV, com o nosso portal, né, por se dispor a vir aqui hoje participar com a gente, bater esse papo. A gente já deixou agendado, né, um bom tempo, mas muito obrigado mesmo. Para nós é uma honra receber você aqui no nosso Jornal da IBTV. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Doni, todos que estão nos acompanhando. Eu que me sinto aqui lisonjeado pelo convite e a oportunidade de conversarmos um pouco, falarmos um pouco do nosso trabalho, do que estamos fazendo agora, de como a gente enxerga a força da nossa região, o potencial do nosso interior. Então é sempre um privilégio poder estar num canal que possa chegar nas pessoas essa nossa atitude de trabalhar cada vez mais por nosso povo. Lucas, quanto tempo na vida pública na cidade de Ourinhos, dedicando a sua vida cidade de Ourinhos? Bom, na verdade a política, eu nasci dentro da política, né, Doni? Meu pai era vereador quando eu nasci. Olha. Então, desde sempre em casa, eu e meus irmãos presenciamos a boa política que ajuda, que transforma, que estende a mão para quem mais precisa. E eu, particularmente, estou já há 17 anos na vida pública. Tive 2 mandatos como vereador da cidade de Ourinhos, as 2 eleições, o mais votado, mostrando que o nosso trabalho foi reconhecido pela população, aprovado pela população. Tive depois a oportunidade de passar pela presidência da Câmara e depois 2 eleições como prefeito de Ourinhos, 2 mandatos como prefeito de Ourinhos, onde nós inserimos uma política de gestão muito diferente e conseguimos transformar
a cidade de Ourinhos, dar um salto de desenvolvimento em todas as áreas e poder isso também impulsionar toda a nossa região. Lucas, como que você pegou a prefeitura, né, a cidade de Ourinhos quando você assumiu, e como é que você entregou? Faz aí um resumão desses 8 anos. A gente lembra que quando a gente entrava ali na entrada da FAP, o asfalto, né, horrível ali, logo na entrada de Ourinhos. Depois foram vindo grandes empresas. Hoje a cidade de Ourinhos avançou, está uma potência, grandes empresas, grandes supermercados, veio shopping, muitas conquistas ao longo da sua gestão, né? Bom, a gente... Resumidamente, nós pegamos uma cidade, como você já colocou, que era caracterizada até num adesivo, que era visite Ourinhos, ganhe uma multa e caia num buraco, caia no buraco e ganhe uma multa. Era um presentão, então, hein? 3 assim, então, assim, a gente teve que fazer uma gestão muito enxuta, com quebranças de paradigmas, com uma força de um plano de governo que pudesse convencer a todos da classe política da necessidade de implementarmos este novo modelo de gestão para que nós pudéssemos ter os resultados que depois tivemos. E isso não foi fácil, teve muito trabalho, muitas vezes até de madrugada, para nós reconstruirmos a nossa cidade. E fizemos o maior programa de asfalto da história de Ourinhos, impulsionamos a cidade para os grandes empreendimentos, a geração de empregos. Para se ter uma ideia, nós vivenciamos a pandemia durante o nosso mandato, e esses 2 anos de pandemia, mesmo nas dificuldades, mesmo com a prioridade total da saúde pública, para nós salvarmos vidas, nós fizemos isso também, fomos referência na vacinação, com o Hospital Covid também, que salvou milhares de vidas, e além disso tudo, durante a pandemia nós conseguimos ainda gerar empregos. Então, mostrou que a organização, o planejamento, esse olhar do político para o futuro, para o bem comum, não pensando em eleições, pensando nas próximas gerações, isso fez com que a cidade de Ourinhos sobressaísse e de fato voltasse a ser esse polo regional durante a nossa gestão. Então nós pegamos uma situação bem delicada, para se ter uma ideia, como você comentou, dos buracos, dos empreendimentos, tudo. Nós batemos recordes de empregos, de geração de empregos. Nós tínhamos, para se ter uma ideia, em torno de 17 prédios na cidade, e quando nós deixamos a gestão, Ourinhos já estava com construídos ou em construção ou aprovados mais de 40 novos prédios. Então, um grande salto no empreendedorismo, de verticalizar a cidade, a questão das empresas, franquias, novas marcas. Então, isso também trouxe um grande diferencial, fez com que o nosso orçamento, a receita do município mudasse, consequentemente, pudéssemos investir mais em outras áreas, como a saúde. Batemos recordes de investimento na saúde, uma parceria muito forte com a Santa Casa, que se transformou de fato nesse hospital de média e alta complexidade, e colocamos ele também para fazer a gestão da UPA, nessa porta de entrada, que é o primeiro contato, o atendimento primário da população. Então, muitas ações que nós fizemos que transformou a vida do cidadão e melhorou a vida do cidadão, porque essa é a boa política, né? Você, de fato, mexer com que você transforme aquele dia a dia, aquela rotina daquela família. Então, nós mudamos, inclusive, Ourinhos teve o seu restaurante popular. Então, pela primeira vez, sem apoio de Estado, sem apoio da União, bancados com orçamento próprio da prefeitura, fizemos o restaurante popular, ajudando aí muitas pessoas que não tinham condições de ter uma alimentação adequada, ou seja, ninguém passava fome na cidade de Ourinhos. Agora a gente vê uma situação, infelizmente, sendo mudada em tão pouco tempo. Falta de comando, falta de plano de governo, falta de metas, e tudo aquilo que a gente tinha avançado, a gente vê estagnando. Isso é muito ruim para o desenvolvimento da cidade, de toda a nossa região. Agora, Lucas, como toda política, né, todo planejamento e programação, você, por um lado, não conseguiu, com todo esse avanço que você fez, toda essa história dentro da política da cidade de Ourinhos, você não conseguiu eleger o seu sucessor. A que você remete a
situação que não conseguiu eleger aquela pessoa que você indicou, que é o Caio Lima, né, que, diga-se de passagem, uma grande pessoa, né? O Caio, tive a oportunidade de conhecê-lo, conversar com ele, um cara assim sensacional, mas não conseguiu. O que você acha que faltou aí para convencer o povo a votar no Caio? Eu acho que são vários fatores, Doni. Às vezes a população acostuma com muitas realizações, muitos avanços, e aí daqui a pouco surge alguém que criou um mundo de fantasias, promessas de todas as formas, buscando apenas aparecer, sem comprometimento nenhum, nem com a verdade, nem com o resultado. E as pessoas podem ter acreditado nisso. Muitos comparavam o nosso candidato com a gente, não entendiam que era uma sequência. Sim. Que as pessoas queriam que eu saísse de novo candidato, eu não podia ser o candidato mais. A gente saiu com uma aprovação de mais de 80%. E isso, até se a gente for levantar no Brasil como um todo, principalmente no estado de São Paulo, que a gente acompanhou mais de perto, a gente teve muitas situações similares de gestores muito bem avaliados, aprovados, que fizeram um bom trabalho e que não fizeram a sucessão. Muitos gestores. Só para cortar aqui rapidinho e lembrar que a população, isso aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, que na sua ficou 2 mandatos e não conseguiu transferir os votos para o Serra. Foi quando o Lula foi eleito em 2002. Né? E aí o Fernando Henrique teve a infelicidade, na ocasião, Lucas, você deve lembrar, teve o apagão, lembra dos apagões? Sim. Virou aquele rolo, e aí se queimou um pouco ali, não conseguiu transferir os votos ao José Serra, que era o indicado, e quem ganhou a eleição naquele ano foi Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu acho que tudo tem a mão de Deus também, que faz com que as pessoas possam perceber as mudanças, a diferença, e o tempo vai mostrando. O tempo tem mostrado a verdade. A gente tem escutado, eu ando todo dia na cidade, a gente está rodando muito agora a região, mas presente sempre em Ourinhos, e a gente conversando com as pessoas, hoje mesmo de manhã, antes de sair para vir aqui para Santa Cruz do Rio Pardo, a gente encontrou com algumas pessoas e falando do arrependimento, falando da saudade da nossa gestão, as pessoas já sentindo em tão pouco tempo essa vontade de voltar no tempo, né? Então o tempo vai mostrando e ele acerta tudo, mas eu acredito que são vários fatores que possa ter gerado uma pequena diferença e mudado esse comando da cidade. Legal, gente. Lucas Pocai hoje ao vivo aqui no Jornal da IBTV, no estúdio aqui em Santa Cruz do Pardo, né? Saiu de Ourinhos e veio nos visitar, né? Fez uma visita, teve visitando outros locais aqui em Santa Cruz hoje também, né, Lucas? Tivemos na Câmara já de Vereadores. Legal. E como é que tem sido essas visitas nas regiões? Porque Ourinhos, né, nós pegamos aqui referência, né, a cidade de Ourinhos como referência. O pessoal, quando é feriado em Santa Cruz ou algum feriado prolongado, você vai para Ourinhos passear no shopping, você encontra um monte de gente de Santa Cruz, né? Então, acaba que se tornando um ponto de referência. Cai que a região inteira vai para Ourinhos, né? O senhor falou muito aí sobre a questão de saúde. Quantos e quantos encaminhamentos saem, às vezes, de Santa Cruz, questão de hemodiálise e tantos outros tratamentos, vai para Ourinhos, AME de Ourinhos, grandes redes de supermercados, como eu já disse, shopping, que é o sonho de todo Santa Cruzense, lá tem Burger King, tem McDonald's e tem tudo isso e muito mais. Né? Como é que o senhor vê ter sido prefeito de uma cidade que se tornou referência e a região inteira acaba caindo lá? Olha, Doni, como estávamos conversando um pouco antes de começar aqui, Ourinhos, ele de fato abraça toda essa região e é um verdadeiro polo quando se tem ainda uma gestão que promove e se transforma como uma mola propulsora desse desenvolvimento socioeconômico. A região como um todo, ela se beneficia com isso, né? E a gente tem trabalhado agora muito forte esse novo projeto regional. A gente precisa ter mais representantes de verdade, né? Representantes que lutem pela região, que entendam, que conheçam. E para isso, a primeira coisa é conhecer as cidades, é aproximar, é conversar com as pessoas. Ver as necessidades. Né? Lógico, tem aqueles que já estão
estão com a vantagem de já estar num trabalho e tal, mas ao mesmo tempo poderia ter já mostrado um trabalho diferente. E agora a nossa parte é conhecer, é visitar, é entender, é mostrar que dá para fazer diferente, mostrar que existem projetos de você conseguir compilar as ideias para um desenvolvimento da cidade e da região, mostrando o potencial de cada cidade e da região como um todo, para impulsionarmos esse desenvolvimento, não deixarmos acontecer algumas coisas, como é que deixa acontecer de termos mais pedágio. E aí você vê situações aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, por exemplo, da Vicinal, que o Plácido Lorenzetti, que você vê que ali é um problema há muito tempo. E eu falo aqui, cortar o Lucas rapidinho, o senhor me perdoe, porque eu já falei em outras situações aqui, o Madalena, que é o nosso deputado estadual, né, que nós estamos falando de coisas regionais, né, está no seu terceiro mandato, até hoje não conseguiu resolver esse BO da Plácido Lorenzetti. Né, o Madalena, deputado estadual, né, não conseguiu impedir, o Lucas, esse monte de radar que colocaram aqui. Eu não sou contra radar, não. Se a rodovia ela tem... Outro dia eu disse aqui, é mais fácil, seria melhor o governo duplicar, assim como é Orlando Coalhado daqui a Ourinhos, mas não, preferiram o quê? Colocar um monte de radar daqui a Ipaussu. Não dá para ir daqui a Ipaussu, não sei se você pegou esse caminho de Santa Cruz e Ipaussu, tá complicado. Quer dizer, nós estamos aqui ilhados, abandonados, não temos representante, essa é a verdade. Né? E o quanto isso prejudica toda a população e também o desenvolvimento, as empresas, e tudo isso acaba tendo consequências. E como você colocou, como é que pode uma rodovia pedagiada, né? E aí você tem já receitas para isso e com a responsabilidade da própria CART, no caso da Vicinal. Sim, da Vicinal Plácido Lorenzetti. Tem a responsabilidade da própria CART, que recebe, por ser a concessionária, recebe os pedágios de todos que passam pela rodovia e que deveria cuidar, investir e fazer os investimentos necessários para que possa ter a segurança de quem trafega por ela. E aí você tem hoje ali uma importante via que muitas empresas dependem, Distrito que Industrial, inclusive estudantes também. Escola SESI. E aí você não tem uma avenida adequada, um canteiro adequado, ciclovia, iluminação. Como é que pode? Você sabe o que tem ali na Plácido Lorenzetti? Tem um radar na hora que você está chegando na Escola SESI. Tem um radar. É o que tem. Não tem uma rotatória para os perueiros que vão, os pais, né? Para acessar ali a Escola SESI de manhã. Vai ali de manhã, 7 horas da manhã, e vai final da tarde para a galera ver. Quem está na Plácido Lorenzetti para acessar a Escola SESI, Bosque Lorenzetti 1, 2 e 3 ali, né? Fora que já tivemos registro de mortes, né? Nesse trecho, porque à noite é escuro, não tem iluminação, não tem sinalização. É um problema que estamos enfrentando há muitos anos. Tá aí. Ô Lucas, já que você continua aí, viu? O tio Carlinhos está aqui com a gente, vereador. Boa tarde, Doni. Ótima entrevista com o Lucas Pocai. Vinícius de Paulo, boa tarde. O que mais falta para Santa Cruz é um shopping igual de Ourinhos, para o povo ter um lugar de fazer, o que fazer aos finais de semana. Um abraço aqui para Beatriz, minha esposa. Se o Lucas se candidatar para deputado, pode contar com o meu voto. Ô louco, Beatriz. Já está declarando voto, já sim, Beatriz. Né? O Ney Martins, boa tarde a todos. Doni, pergunte ao entrevistado sobre o caso da saída do SAMU de Ourinhos, que na época poucos entenderam o motivo. Tá aí. Muito bom, importante. Queria aproveitar e agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho. O tio Carlinhos, estivemos juntos agora há pouco na Câmara, conversando. Ele que também é um grande batalhador e sabe da necessidade também da Vicinal. Ele tem trabalhado em cima disso para que a gente possa ter o quanto antes a melhoria necessária naquela Vicinal. Em relação ao SAMU, é importante falarmos disso, viu, Doni? Porque muito se distorceu e a gente sempre teve um cuidado e, graças a Deus, sempre nossas contas todas aprovadas, mostra então a lisura e a transparência e a responsabilidade com que sempre conduzimos o nosso trabalho. Mas o SAMU, quando estava sendo feita a gestão pela UMES, o SAMU foi piorando, principalmente na base de Ourinhos, chegando a 33 minutos de tempo para fazer o seu primeiro contato com um acidente. Demorava isso tudo. Então, isso começou a criar um risco
de vida, e nós tivemos que intervir. Eu falei 1, 2, 3 vezes com a diretoria na época da UMES e não houve efetividade em nenhuma ação. E isso fez com que nós, preocupados com vidas, preocupados com o resultado e sabendo pelo valor investido, Ourinhos colocava metade do recurso da UMES, Ourinhos que estava bancando, do SAMU da mesma maneira. E nós não podíamos ser coniventes com uma má gestão. E com isso nós fomos mostrar e conseguimos mostrar. Ganhamos na justiça o direito de municipalizarmos a base de Ourinhos e tocarmos a base de Ourinhos, e fizemos com isso uma gestão que mudou o tempo de espera do SAMU. Ampliamos viaturas, ampliamos mais rápido, então. Ampliamos ambulâncias, criamos a motolância, que muitos tá passando lá, ó. que muitos não entendiam. A motolância chega antes, ela faz os primeiros socorros, lógico, o transporte, a ambulância vem atrás. Só que a moto chega primeiro e salva vidas. A moto chega a fazer em 2, 3 minutos de estar no local. Sim. E a ambulância nós conseguimos diminuir o tempo de espera para 7 minutos de chegar no local. Então a gente melhorou, deu mais eficiência, ampliamos o serviço, ampliamos as ambulâncias, mostrando que nós estávamos certos em relação à gestão do SAMU. E foi isso. Agora, os interesses, os motivos do porquê não mudavam a gestão do SAMU pela UMES, aí eu acho que na época tem que ver quem estava para poder explicar o porquê disso. Eu, como prefeito de Ourinhos, precisava cuidar do orçamento, do recurso que estava sendo colocado, fazer a lição de casa e mostrar que era possível fazer diferente e melhor, que foi o que nós fizemos. Quando eu falo até fazer a lição de casa, primeiramente defender os seus, né? Defender a sua população, né? Não adianta ter toda uma abertura, ter toda uma parceria, ajudar, colaborar com cidades da região, mas se dentro da sua cidade você não está fazendo o básico, né? Então tinha que cuidar primeiro de Ourinhos, resolver essa resposta imediata. A cidade de Ourinhos é uma cidade bem maior do que Santa Cruz, você imagina o deslocamento que é. Então se demora. Às vezes aqui a gente já tem um problema com o Corpo de Bombeiros 190, que cai lá em Bauru, exato, até transferir. Imagina o SAMU também, toda essa... realmente... Ô Doni, então, e nessa na situação... época o senhor não teve essa oportunidade para manifestar isso tudo? Não, eu sempre fui muito... A resposta nossa sempre foi o trabalho. Bastante na época, né? Bastante. Criaram muitas coisas, mas assim... nossa resposta sempre foi o trabalho, e o tempo sempre depois mostrou quem estava certo, quem estava com a razão. E nisso a gente sempre buscou unir a região, trabalhar pela região, fortalecer, até pelo fato, como a gente falou no início, Ourinhos ser esse polo verdadeiramente de impulsionarmos o desenvolvimento de toda a região. Em relação ao SAMU, nós estávamos colocando recursos públicos, recursos da população, para que fizesse uma gestão regionalizada de forma adequada, que não estava sendo feito. E nós alertamos, nós falamos, e tem documentos, tem como provar isso de várias formas. Entendi. Então, avisamos, alertamos e não houve nenhuma mudança. Como nós tínhamos condições de fazer em Ourinhos, nós fomos cuidar na questão de Ourinhos, tanto que Ourinhos foi referência em relação ao SAMU depois que nós fizemos isso. Motolância, por exemplo, só se encontra em grandes centros, só em cidades grandes. Ourinhos mostrou que com gestão eficiente dá para colocar, implementar mais serviços e com resultado melhor, salvando mais vidas. Tá aí, gente, é o Lucas Pocai ao vivo hoje aqui no Jornal da IBTV. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, a dona Isabel Zandona, o Marildo, o Ricardo Godoy, direto de Osasco, Barueri, acompanhando a gente aí. Um abraço, viu? Obrigado pelo carinho da enorme audiência. A dona Elizabeth Pocai, IBTV, boa tarde. Conhece, Elizabeth? Essa conheço muito bem, viu? Minha mãe querida, que eu amo tanto. Alô, dona Elizabeth, um abraço, viu? Edivânia Lopes também, obrigado pelo carinho, está acompanhando a gente. O Ney Martins, a gente já falou aqui. Vamos lá, tem mais aqui. O tio Carlinhos ali também, obrigado. Cidinha Souza, obrigado, boa tarde. A Isabel, parabéns pela reportagem, Doni, com transparência para todos os Santa Cruzenses. É isso aí. É o Lucas Pocai ao vivo aqui hoje,
Lucas, uma das crises que nós tivemos em Santa Cruz do Sul, eu queria, até por curiosidade, Ourinhos nunca teve problema lá, BO, com lixo, porque aqui, nossa, esse ano já teve, agora a Codesan está tocando o barco aí, a gente vai ver até que ponto vai, né? Aliás, a Codesan, os meninos aqui têm feito um serviço excelente, mas até se você chegasse aqui um mês atrás, que isso ia tropeçar no lixo aqui. Ourinhos nunca teve assim na sua gestão? Você teve que resolver esse problema? Resolvemos também essa situação. Caminhão de lixo, como é que nós foi? Tínhamos, são duas situações. Tínhamos a questão do local onde levavam lixo, que era um aterro, com isso, né, com aterro, né? E tinha a questão do serviço em si. Nós tínhamos a NASAI, que fazia esse serviço da coleta, e que cada ano que passava, nós tínhamos os servidores que a idade vai passando também, é um serviço que merece todo o nosso reconhecimento e respeito, e ao mesmo tempo nós vemos a questão do meio ambiente cada vez mais apertando e nos obrigando a ter uma responsabilidade ambiental e social ainda maior. De que forma? Pensando nas futuras gerações, criando serviços públicos mais amplos, atendendo de uma forma mais eficaz, e para isso precisava inovar. Então, como que nós avançamos nesses dois pontos e resolvemos o problema? Na questão do local, nós chegamos até municipalizar o aeroporto, porque iriam fechar o aeroporto de Ourinhos por causa do aterro. Porque próximo ali? É do lado. Então, tinha a cerca que dividia o aeroporto do aterro, cheio de urubu. Então, isso foi arrastado por muito tempo e nós resolvemos. Nós fechamos este aterro, criamos uma central de transbordo e hoje nós enviamos todo esse lixo para um aterro totalmente adequado e licenciado. E então, em relação ao local, resolvemos um problema antigo. Em relação à estruturação do serviço, nós ampliamos a coleta, modernizamos a forma de fazer essa coleta, inclusive com aquelas lixeiras grandes, separando de uma forma mais efetiva e em pontos estratégicos da cidade, deixando esse serviço ainda mais rápido. Por exemplo, muitas vezes deixavam sacos de lixo na rua, passando mais de um dia, e aí aquilo, os animais estouravam, o lixo, a sujeira, tudo, e além de outros animais que a gente sabe que acaba gerando por causa do lixo. Sim. Então nós resolvemos essa situação e terceirizamos esse serviço, no caso em Ourinhos. Com a terceirização nós ampliamos com caminhões mais modernos, mais novos, a questão dos funcionários, dividimos de uma forma melhor a cidade e absorvemos todos os coletores para a prefeitura, para outras funções que, se perguntar, na época, os coletores ficaram assustados, chegaram a criticar, e depois eles entenderam. E se perguntar para qualquer coletor hoje, em relação a essa mudança, eles são favoráveis, eles agradecem, eles reconhecem, né? Então isso mudou muito. Só quem não vai poder reconhecer é o atual prefeito, que nunca foi coletor, se diz coletor, mas nunca foi coletor. É uma vergonha isso, né? Mente a própria história de vida. Mas ele nunca foi coletor? Nunca foi coletor. Ele teve 2 semanas lá querendo fazer o trabalho, mas se conversar com os coletores de verdade, de 15 anos trabalhando na coleta, 20 anos trabalhando na coleta, vão falar, não, o Guilherme nunca foi coletor, esse nunca trabalhou na coleta. Então, a gente sabe reconhecer quem realmente trabalha, e os coletores de verdade sabem o que nós fizemos e resolvemos o problema do lixo, da coleta e também da destinação final do lixo. Gente, esse é o ex-prefeito Lucas Pocai. Aqui vai sair até um corte e vira até outra reportagem, né? Nessa fala dele aqui. Albina, se fizer shopping Santa Cruz, que faça em local amplo. Em Ourinhos, com tanto espaço, fizeram um mini shopping. É nada, é um shopping top lá. Eu gosto demais. Quem mandou? Albina Aparecido Montes. Albina, concordo em relação grande. À questão do tamanho, que já ficou pequeno. Na época, quando foram fazer o shopping, Doni, até é interessante isso. O empresário que foi investir, ele já tinha aquela área já há mais de 5 anos e não conseguia
viabilizar em outras gestões. Então nós demos todo o apoio, todo o suporte, toda a equipe da prefeitura para esses empreendimentos. Por isso que a cidade deslanchou. E sem coisa errada, nós não aceitamos coisa errada, a política é séria, é missão, por isso que as nossas contas todas aprovadas. Com isso, eles iam lançar um hipercenter, não ia nem ser shopping. Aí começamos a fazer esse trabalho, muita gente procurando, eu compartilhava com eles, fazendo essa ponte, muita gente se interessou, ampliou, virou o shopping. E aí o shopping, a gente depois pôs o poupa-tempo dentro do shopping, viabilizamos o shopping em 2 anos, sendo que esse tempo de maturação de um shopping é em torno de 5 anos. Em 2 anos, passando pandemia e tudo isso, o shopping de Ourinhos virou, deu certo, é um sucesso. Agora ficou até pequena, a praça de alimentação já está pequena, eles já têm um projeto de ampliação, a gente espera que isso possa virar, possa acontecer, mas lógico que tudo isso depende de uma gestão eficiente que possa dar o suporte para os empresários o tanto que eles precisam. Aí o prefeito está falando, a gente vai mostrando aqui, ó, essa aí já é a entrada do shopping, viu, gente? Aliás, outra coisa que eu acho bacana da cidade de Ourinhos, ela toda monitorada, a gente, pelo menos aqui até a imprensa, né? Eu tenho acesso, ó, eu estou ao vivo neste momento, essas imagens são imagens ao vivo, direto de Ourinhos, você pode ver lá o relógio, 12h29, igualzinho o nosso aqui, é um sistema através da Service, né? Um abraço lá para o Cezinha, toda a sua equipe, né? Qual ponto você quiser aqui, a gente vai abrindo. Isso veio na sua gestão também, ô Lucas? Que isso facilidade, que velocidade, né? Que qualidade, hein? Ourinhos, como toda cidade, a gente acaba assumindo várias responsabilidades, né? A questão da iluminação pública, que nós colocamos LED na cidade inteira. A cidade tinha uma iluminação fraca, aquela amarela, que gerava insegurança. Pudemos também mexer na questão da iluminação pública e a gente vê que os municípios também estão tendo a responsabilidade de cuidar da segurança, mesmo que seja algo do Estado. E nós fizemos a nossa parte, criamos a Secretaria de Segurança Pública na cidade, que não existia, criamos a Central de Vídeo Monitoramento, que é essa que você está mostrando, com mais de 2.200 câmeras, instalamos e criamos um cinturão eletrônico em toda a entrada e saída da cidade, com o sistema Detecta, que faz a leitura das placas dos veículos de forma instantânea, e se esse veículo for furtado, roubado ou suspeito, no mesmo instante já vai para a viatura mais próxima do local. E criamos também a primeira Guarda Civil Municipal da cidade de Ourinhos, com um efetivo adequado e com toda a estrutura necessária. Então, tudo isso fez com que a cidade de Ourinhos pudesse avançar muito na questão da segurança pública e também na sensação de segurança, porque não adianta a cidade crescer e você perder aquele ar do interior. Sim. De viver de forma tranquila, com segurança, com a sua família. Então, nós começamos até numa bandeira muito forte, em que o próprio pessoal da segurança falava que em Ourinhos você ainda não consegue controlar a mente do ser humano, né, de cometer algum crime, mas em Ourinhos, se cometesse crime, iria ser pego, como isso aconteceu com muitas situações, muitos casos, inclusive aquele do banco que teve. Sim, eu estive lá fazendo essa reportagem. E que nós chegamos graças a esse sistema de monitoramento. Foi tudo monitorado. Tá aí, gente, ó, imagens ao vivo, Pocaya falando, a GCM passou aí também. Eu ia tocar nesse assunto, porque aqui em Santa Cruz fala-se muito da implantação da GCM. Funcionou lá, deu certo, custou... Ficou caro para o município? Lógico que é uma realidade diferente, né? Tudo é investimento. Sim, mas tudo é um planejamento. Entendi. Tudo que é feito com planejamento, com metas, com um plano de governo muito bem definido, você consegue, cada ano que passa, avançar os investimentos e ampliar os serviços para que a população tenha mais qualidade e a cidade também possa se desenvolver mais. E é assim que nós trabalhamos. Nós fomos fazendo os investimentos, ampliando as ações, tanto que a Guarda Municipal ela surgiu no segundo mandato nosso. Então nós fomos cuidando da cidade, criando uma estrutura necessária. Criamos inclusive hoje, no último ano de mandato, né, hoje nós temos o canil também municipal, que é da Guarda Civil Municipal, da GCM. Então cada ano vai ampliando esse trabalho, esse serviço. Essa é a responsabilidade do gestor, que ele vai fazendo cada vez mais com menos, otimizando os recursos e impulsionando as ações. E
hoje a GCM é uma grande realidade, mudou muito a presença dela, a parceria com tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Você citou aqui a questão do Copom. Hoje você tem o canal de telefone, né, 153, que eles recebem lá centenas de ligações, porque a pessoa prefere ligar ali do que ligar no Copom, porque a pessoa entende da cidade, conhece a cidade. O Copom é mais distante, por mais que eles estejam avançando em tecnologia, com a inteligência artificial que nós temos hoje, diversas outras ferramentas, mas mesmo assim, você está na cidade diferente. Então, a Guarda Municipal é uma realidade, precisa de apoio, precisa de suporte. Nós somos um dos defensores de levantar e lutar pela Guarda Municipal em todo o país. Então, eu tenho certeza que, se conseguissem viabilizar aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, com certeza seria um ganho. O senhor apoia, então, grande. a Guarda Municipal em Santa Cruz do Rio Pardo? Apoio, com certeza. Tá aí. Meio-dia 34, ao vivo no Jornal da IBTV. A Albina falou, só para terminar o comentário dela aqui, com um mercado grande em frente, outro mercado grande em frente, sendo que poderia ter um shopping bem maior, com mais lojas, mais trabalhos, e não um cubículo como ficou. Está na hora de ter uma Havan e outras lojas grandes na cidade. Abraço a todos. Valeu, Albina. A Havan quase chegou. A Havan estava, inclusive, tive lá em Brusque. Tive falando lá com o velho da Havan. Conheceu o velho. Conhecemos. E ele, no mapa lá da Havan, tinha já Ourinhos como plano de expansão. E esse plano de expansão da Havan, ele foi suspenso a partir do momento que entrou a pandemia. Entendi. E foi bem nessa época, tanto que tinha até local já que a Havan estava interessada na cidade, que era uma das entradas da cidade. E eu concordo que, assim, tudo vai sendo, tem que ter um começo. Ourinhos teve agora esse começo de um shopping, agora já consolidou e precisa ampliar. Se Deus quiser, em breve vai ter o projeto acontecendo. Tá aí, gente, olha, ao vivo aqui no Jornal da IBTV, mais uma vez agradecendo a participação de todos os nossos amigos internautas, a região inteira com a gente, né, as imagens que a gente traz aí direto do sistema de Ourinhos, muito bacana isso, né, e para nós aqui, eu acho lindo, né, eu amo isso aqui, né, então a gente vai, entra ao vivo, imagens de Ourinhos, aqui a gente tenta fazer igual cidade, igual TV grande, viu, Cocai? Essa praça aí nós que fizemos também, viu, Dona? Que legal. Sabe uma coisa que eu gosto muito da cidade de Ourinhos, e que eu já havia dado a ideia aqui, porque eu vim em Ourinhos, não é? Lá tem como que é o nome lá? Uma praça que é só para os cachorros passear lá, é o cachorródromo. O cachorródromo. O senhor que criou também o cachorródromo? Nós que fizemos o cachorródromo. Aliás, na causa animal, nós fizemos muitas ações, que não existia nenhuma ação voltada à causa animal, com políticas públicas para a defesa e bem-estar animal. E nós criamos lá um canil municipal com 500 cachorros, todos vacinados, castrados, microchipados, acompanhados por veterinário. Criamos o banco de ração, então a ração lá também separado de acordo com a necessidade de cada cachorro. Criamos também campanhas de adoção, criamos a campanha permanente de castração, fizemos e encerramos o mandato entregando pronto um hospital veterinário com toda a estrutura para fazer inclusive as cirurgias necessárias, que infelizmente até hoje não colocaram em funcionamento. Então a causa animal teve sim o nosso carinho e muitas ações, inclusive a Lu, minha esposa, que teve uma presença muito forte com o Fundo Social, com diversas ações, tanto que esse trabalho dela fez com que ela chegasse a ser a primeira presidente da Associação das Primeiras Damas do Estado de São Paulo, e ela também olhou para a causa animal, criando em diversos pontos, nas praças principalmente, umas casinhas para os cachorros ali ficarem por causa do tempo, do frio, da chuva. E então, assim, nós fizemos bastante para a causa animal e é uma bandeira que a gente acredita que é importante e que tem a necessidade porque também é saúde pública. Lucas, ao vivo aqui, ó, Lucas Pocai, né? Você está como diretor também da Associação dos Municípios, é isso? É a Associação Paulista dos Municípios, a APM, que ela representa e defende um municipalismo que tudo acontece na cidade. Então a gente defende que precisa ter um novo pacto federativo, que precisa ter mais incentivos e apoio e recursos para os municípios, para que não fiquem apenas mendigando
recursos tanto do Estado quanto do governo federal para tampar o sol com a peneira, né? Que a gente possa ter mais recursos para investimentos mais altos, para transformarmos a realidade aqui, para cuidarmos de fato, porque a responsabilidade vem vindo, como eu falei recentemente, aqui a questão da segurança pública. Sim. O município está tendo que cuidar também da segurança, o município está tendo que cuidar da questão do saneamento, o município está tendo que cuidar da questão da iluminação pública. Então, cada ano que passa, o município vai absorvendo novas responsabilidades. Questão da causa animal, o município está tendo que cuidar da questão da educação inclusiva. Então, assim, são fora muitos as pontos entidades que o município tem que abraçar que junto. tem que ajudar. Por exemplo, nós somos um grande defensor das APAES. Nós fizemos uma grande transformação nas APAES, na APAE de Ourinhos, e defendemos que isso seja feito em todas as APAES. As APAES precisam ser vistas como um braço do governo do Estado. Mesmo que seja uma entidade, precisa ter um suporte, um apoio, porque elas estão preparadas com um corpo mais técnico, qualificado, com experiência, com história, para cuidar das pessoas com deficiência, para cuidar dos jovens, das crianças com espectro autista, que é uma nova realidade hoje. Nós ampliamos, nós dobramos o número de assistidos na APAE de Ourinhos, demos o recurso necessário, que está encerrando agora a construção, daqui a pouco termina a construção do primeiro centro de referência dos autistas na cidade de Ourinhos, dentro da APAE. Então nós defendemos muito a APAE, mas para isso precisa ter esse suporte. O município ele é limitado para poder ajudar. Nós fizemos muito, mas com o braço do Estado, eu tenho certeza que as APAES poderiam fazer muito mais e cuidar de muito mais famílias. Tá aí, gente, o Lucas Pocai ao vivo aqui, ó, falando e fazendo todo um balanço. Tem muita história para contar, né? Filho do querido Clauri, que foi deputado, foi vereador, foi prefeito também. Foi prefeito. Né? E o Pocai seguiu aí a carreira do pai. Agora, Pocai, eu tenho aqui na reta final da nossa entrevista, nós temos ainda mais 20 minutos ainda pela frente, tem muita coisa, mas eu quero tocar num assunto que no período das eleições, pelo menos em Santa Cruz do Rio Pardo, se tornou polêmica. Ou polemizaram, ou politizaram a situação, ou de fato queriam fazer. Mas aí quem ganhou a eleição parece que não está querendo colocar em prática, ou está colocando muito empecilho, dificuldade e tudo mais. O problema é que no período das eleições, né, foram feitas promessas, citou-se muito Ourinhos. Quem era o prefeito de Ourinhos até o ano passado era você. Queria saber até então qual era o seu vínculo com a Santa Casa de Ourinhos, qual era o respaldo que a Santa Casa de Ourinhos poderia dar à implantação do centro de hemodiálise para Santa Cruz do Rio Pardo. Se você tem conhecimento, se houve ou não qualquer tipo de conversa, se vocês iriam dar realmente esse suporte, né? E caso também o seu candidato fosse o eleito, né? Ia continuar essa parceria com Santa Cruz do Rio Pardo, como é que funciona? Porque a luta é grande, né? E no período de eleição, o ex-prefeito Diego, candidato à reeleição, colocou no seu plano de governo a implantação do centro de hemodiálise em Santa Cruz do Rio Pardo. O Tacílio, ao perceber que estava na corrida eleitoral, aproveitou e gravou um vídeo em frente à Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, junto com o deputado federal, Capitão Augusto, que na ocasião prometeu 2 milhões de reais que seriam destinados para a implantação do centro de hemodiálise para Santa Cruz do Rio Pardo. O meu conhecimento é que esse dinheiro já veio, mas a implantação da hemodiálise não vai acontecer tão cedo em Santa Cruz do Rio Pardo. Queria saber de você o que você acompanhou de tudo isso e se futuramente, né, caso não sei, mas de repente você pode, né, estar, né, representando aí futuramente a nossa região, não sei, mas será que é viável trazer a hemodiálise? Isso pode acontecer, Lucas? Olha, Doni, vamos em partes. A questão da Santa Casa, em nossa gestão, eu acredito que foi a gestão que mais investiu na Santa Casa, que mais apoiou a Santa Casa, que mais estruturou a Santa Casa e confiou na Santa Casa, pela sua história, pela equipe qualificada, por tudo que ela representa, não só em Ourinhos como na região. A questão da hemodiálise é algo que só quem tem na família, só quem conhece a realidade, só quem já presenciou, sabe a dificuldade, a dor e como é assim penoso de você ver pessoas que você ama, pessoas que você quer bem, passar por isso 3 vezes na semana. E para isso você precisa então adequar o local, deixar um local
com condições para que possa passar aquelas horas ali com dignidade, com respeito, que é o que eu acho que está faltando bastante. Em Ourinhos nós avançamos muito no setor de hemodiálise, demos todo o suporte e apoio, e acho que toda cidade que tivesse condições deveria ter, porque só o deslocamento para um outro município, como eu já disse, 3 vezes na semana para fazer esse tratamento, para fazer a hemodiálise, já é muito difícil, já é muito desgastante. Então, todo município que pudesse ter um centro de hemodiálise seria muito bom. Agora, esse é o sonho. O sonho sempre é bom nós sonharmos para sempre buscarmos caminhos, estrutura, como parar em pé e como atingirmos esse sonho. Sim. Mas as pessoas estão sofrendo desde já. Então a gente precisa dar os primeiros passos. A primeira coisa é, se as pessoas estão tendo que ir para Ourinhos fazer, que eles tenham as condições melhores, adequadas, com suporte, com transporte totalmente digno, respeitoso, que possa fazer todo esse acompanhamento, que tenha alimentação, que dê o suporte para todas essas famílias. Depois disso, como parar em pé? Mesmo porque o governo federal, infelizmente, agora, recente, fez uma portaria diminuindo repasses para o setor de hemodiálise para centros que não tenham pelo menos 29 cadeiras. Então isso aí faz com que limite ainda mais os pequenos locais, os pequenos centros, porque você vai perder um recurso que já seria repassado do governo federal. Então, tem no mínimo 29 cadeiras. Exato. Então isso faz com que os centros menores, você como que vai bancar isso? Quanto porque tem já em Ourinhos hoje? Ourinhos, agora eu não sei se já bateu, eu acho que estava 30, não sei se está com mais de 30. Então Ourinhos não corre o risco 37 de perder, né? Já? Porque está no final, nesse último ano nosso que eles estavam implementando mais cadeiras. Mas tive, por exemplo, em Avaré, que eles já têm mais de 50 cadeiras. É um centro muito forte em Avaré, na Santa Casa de Avaré. Então, Ourinhos também, agora já está credenciado, já está recebendo. Agora, para um novo, não dá para fazer de qualquer forma um centro pequeno, porque já não vai ter o apoio, vai precisar de muito mais suporte financeiro e de apoio do município para isso. Diante de tudo que você está falando, se torna mais difícil ainda a implantação em Santa Cruz. Hoje, não que não possa acontecer. Hoje sim, mas por isso que precisa ter um planejamento, adequação, a estruturação do seu orçamento, sabendo que aquilo vai ser, não é provisório. Não é igual você fazer o asfalto, você investiu, ou fazer uma praça, você fez o investimento. Não, é um custeio. Certo. Todo mês você vai ter que ter aquele recurso para bancar. É igual quando nós fizemos a Guarda Municipal, que nós nos preparamos para poder bancar a Guarda Municipal todos os meses. Então, no caso aqui, vai ter que ter isso. Vai ter que se preparar para ter este centro, para que seja um centro adequado e que possa cumprir com o seu dever de dar dignidade, dar uma estrutura necessária para aqueles que vão fazer o tratamento. Quer dizer, essa exigência, essa nova implementação já começou desde o finalzinho do ano passado, então, mais ou menos? Essa nova... Não, deste ano. Deste ano. A portaria começou a valer neste ano. Mas o ano passado já saía alguma coisa ou ninguém sabia de nada? Não. É porque eu só quero entender para saber se os políticos daqui tinham esse conhecimento e de repente usaram isso na campanha, só prometeram, já sabendo que seria algo quase que impossível de colocar, né? Olha, Doni, tudo que é feito com planejamento, com prioridade e organização, você coloca metas e as metas vão sendo atingidas. Sim. Tudo é possível dentro de uma gestão. Você precisa organizar o orçamento. O orçamento é limitado, mas você prioriza o que é necessário ou não. Se isso é necessário, se isso é importante, se isso é prioridade de um governo, o governo ele vai fazendo acontecer. Lucas, eu vou só tocar mais uma vez num ponto aqui e vou repetir para saber se você tinha ou não conhecimento em relação à conversa da Santa Casa de Santa Cruz com a Santa Casa de Ourinhos em relação à hemodiálise. Você tem esse conhecimento ou não é de seu conhecimento? Porque até então a conversa é que a Santa Casa ia dar esse suporte para a implantação do hemodiálise aqui em Santa Cruz. Provavelmente a Santa Casa faria com a questão
de convênios, Entendi. de outros tipos de recursos, porque assim, a Santa Casa, ela tem um potencial muito, de Ourinhos, tem um potencial muito grande, pela sua estrutura hoje, de ampliar os seus serviços, inclusive na própria UMES, na própria região como um todo, ofertando serviços. Aí, como que funciona isso? Já, né? Só que, por exemplo, eu estando, à época, como prefeito de Ourinhos, eu não posso pegar recursos da Prefeitura de Ourinhos e colocar em Santa Cruz. Eu teria que fazer pela UMES uma ação regionalizada que justificasse uma ação como essa. Mas o serviço que sai daqui e vai para lá, a Santa Casa... A Santa Casa recebe... que não tem nada a ver com a prefeitura. Exato, não tem nada a ver com a prefeitura de Ourinhos daí. Aí a Santa Casa com convênio ou a parceria Prefeitura de Santa Cruz com Santa Casa de Ourinhos diretamente. Certo, um serviço que é comprado, né? Exatamente. Ou faz pela UMES ou contratação. Ou pela UMES como um projeto regional, e aí sim seria provavelmente de potencializar mais onde já tem, de ampliar cadeiras, de ampliar a estrutura, de melhorar serviço de transporte, de dar uma dignidade maior e ofertar isso para a região como um todo, né? E aí diminuindo os custos também, porque aí você vai trabalhar o público, o SUS, né? E aí isso fora os convênios, fora o particular. Então, esse seria um caminho. O outro caminho que é esse da própria prefeitura, comprar os serviços da Santa Casa de Ourinhos. Tá aí, gente. Espero que a população, pelo menos os mais interessados, que é de Santa Cruz do Pardo, possam ter entendido um pouco mais sobre essa questão aí da hemodiálise aqui em Santa Cruz do Pardo, que, no meu ver, ainda diante de toda essa explicação do Lucas, se torna um pouquinho mais complicado. Não que não vá acontecer, mas talvez vender ilusão para o povo de Santa Cruz. Essa é a minha opinião diante de tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Jornal da IBTV, 12h50. Lucas, reta final, vamos falar um pouquinho mais sobre política. O futuro a Deus pertence, como já diz o ditado e já dizia os nossos políticos do passado aqui em Santa Cruz. Suas expectativas para, né, as próximas visitas na nossa região, nas cidades. Quantas cidades você já passou? Quantas cidades ainda você tem para visitar? Caso dependendo do que aconteceu no que vem, a gente quer saber, o Lucas pode voltar para a cidade de Ourinhos como prefeito daqui praticamente 4 anos? Como é que é o futuro do Lucas, a visão do Lucas? Olha, Doni, sem copiar a sua frase, o futuro a Deus pertence, mas o futuro a gente constrói. Certo. Né? E a gente foi construindo desde o início, começando como vereador, e um bom trabalho como vereador nos possibilitou sermos candidato e ganharmos a eleição de prefeito. Uma boa gestão como prefeito nos possibilitou sermos reeleitos prefeito, e agora uma boa gestão como prefeito nos abre portas, caminhos e possibilidades de encararmos novos desafios. E para isso eu preciso sempre me preparar. E é o que eu sempre fiz, e acredito que deveria todo político fazer isso, né? O político não deveria sair de qualquer forma, sem nenhum preparo, sem conhecimento, sem entender. Às vezes o cara sai candidato a vereador sem saber o que faz o vereador, às vezes sai candidato a prefeito sem saber o que é a responsabilidade do prefeito, e por aí vai. E então eu defendo muito que o político precisa, para representar bem o seu povo, precisa ter uma qualificação, uma capacitação, um preparo, e para isso ouvir, conhecer. Eu tenho visitado bastante a nossa região, já passei por mais de 30 cidades, nós vamos passar por mais de 60 cidades, conhecendo essas novas realidades, as histórias, as necessidades, os anseios, a potencialidade, que eu acho que nós temos uma região muito forte e que é pouco explorada. Nosso interior hoje é o que move o país, é o que move o Brasil, é a força do agro, é a força das indústrias, é a força do nosso povo do interior. Então acho que a gente tem muito aqui a oferecer e nós estamos mal representados. Então eu acredito que dentro dessa escuta ativa a gente vai desenvolver um projeto regional para que a gente possa colocar depois para a população de uma forma muito clara, muito fácil de entendimento e muito pés no chão,
que é possível. Lógico que aquilo que eu comentei, igual da hemodiálise, você pode ter o sonho, mas o sonho precisa dos primeiros passos. Então é assim que nós temos trabalhado, de construirmos um projeto para a nossa região, ouvindo todas as lideranças, ouvindo a população e vendo de perto o potencial que nós temos e que está sendo deixado de lado. Nós temos a nossa região, eu tenho visto que ela está sendo esquecida. Aqui é sempre lembrada para pedágio, é lembrada para presídio, mas aqui não tem ainda uma política pública de governo em que o governo vai poder investir aqui para classificar, para dar uma nova identidade e fazer o potencial que nós temos, que vai gerar o desenvolvimento, que vai gerar novos empregos, que vai gerar novas empresas e indústrias e vai potencializar, inclusive, a questão do turismo e, o mais importante, qualidade de vida para quem vive aqui. Tá aí, gente. Esse é o Lucas Pocai, ex-prefeito de Ourinhos, diretor da Associação das Prefeituras Municipais, a Associação Paulista, né, Municipal, né? Então, ao vivo aqui, mais uma vez, Lucas, obrigado, sucesso para você. Garoto novo, você é mais novo que eu, né, Lucas? Dizem que é falta de educação perguntar. Mas é falta de educação perguntar para mulher, né? Para homem, quantos anos? 40? Estou com 40 anos novo, e né? 17 anos de vida pública. Meu Deus do céu. Começou. O vereador foi com quantos anos? 23 anos. Com 23 anos, rapaz, vai longe. Tem muito chão aí, né? Tem muito a contribuir, colaborar com o nosso estado de São Paulo, se Deus quiser. Amém. No caso, um abraço, volte sempre, quantas vezes quiser. Obrigado. Voltar à IBTV, estamos de porta aberta, viu? Doni, obrigado por esse bate-papo tão importante, salutar e de forma tão natural. Parabéns pelo seu trabalho, pela forma com que você conduz e tenha muito sucesso, que Deus abençoe muito sua vida, da sua família. Amém. E que possamos nos encontrar mais vezes. Com certeza. Um abraço. Esse é o Lucas Pocai ao vivo aqui, né? O Tatá não vem, mas o ex de Ourinhos vem, viu, gente? Eita, Cílio, um dia te espero aqui sentadinho aqui comigo na IBTV, viu? Agora 12h55, Jornal da IBTV agradece mais uma vez o seu carinho, a sua audiência com a gente, hoje em especial voltado ao público de Ourinhos, mas quem é de Santa Cruz, Bernardini, Pauçu, Manduri, quem vai assistir depois, né, também, um abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez. Agora, para a gente finalizar hoje, como a gente finaliza sempre, com as imagens lá da cidade de Ourinhos. Olha essa praça, e qual que é essa praça mesmo, Lucas? Essa é a Praça dos Ferroviários. A Praça dos Ferroviários, que o Lucas Pocai que construiu lá na cidade, é isso? É isso mesmo, tem inclusive do ladinho ali tem um parque infantil, que não tinha nem, você acredita, Doni? Não tinha nenhum parque infantil na cidade de Ourinhos. Ô, louco! Nós fizemos aí mais de 50 parques espalhados pela cidade. Mais de 50 parques, que legal. Gente, é isso aí. Grande Lucas Pocai, um abraço mais uma vez. Boa tarde para quem é da cidade de Ourinhos, com as imagens aí então dessa praça maravilhosa aí. A gente encerra o nosso Jornal da IBTV desta quarta-feira. Tchau, tchau. Icaiçara Clube, o clube mais bonito do interior, espera por você. Aulas de danças, artes marciais, hidroginástica, academia, quadras esportivas, além de eventos e grandes shows para toda a família. Seja um associado e faça parte dessa tradição em Santa Cruz do Rio Pardo. Icaiçara Clube, o lugar perfeito para viver bons momentos. Informações na Secretaria do ICA ou pelo telefone 14-3372-1470. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro dos próximos eventos. Solução Contabilidade. Estamos comprometidos em oferecer soluções contábeis para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos. Nosso time é composto por profissionais altamente qualificados e dedicados. Adaptamos nossas soluções à necessidade de cada cliente.
Seja qual for o modelo do seu negócio, estamos prontos para ser seu parceiro de confiança. Somos a Solução Contabilidade. Mais de 10 anos de solução.